Estamos no Outubro Rosa, mês de conscientização da prevenção ao câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, INCA, o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres brasileiras. Depois, é claro, do de pele, não melanoma. Quando identificado no estágio inicial, as chances de cura podem ultrapassar 95% de chances, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico e realizações de exames regulares. Nós vamos aprofundar esse assunto agora com o mastologista José Vilar de Andrade Neto, presente aqui no estúdio, nos visitando. Seja bem-vindo à Jovem Pan News Fortaleza. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Fernanda. Muito obrigado pelo convite, tá? Para falar sobre esse outubro rosa, tá? Quero deixar bem claro a todas as mulheres que a mamografia é extremamente importante a partir dos 40 anos de idade, tá? E ser realizado anualmente, né? Que, como você falou, quando o câncer de mama ele é detectado na sua fase mais inicial, a chance de cura passa de 95%. E o que tem que ficar bem claro nisso é o quê? Eu vejo que a maioria das minhas pacientes, elas procuram fazer a mamografia após ter encontrado um nódulo na mama. E não é isso que eu quero. A prevenção, o rastreamento mamário, que a gente prega essa campanha no Outubro Rosa, é justamente o contrário. Quando a mulher não sente nenhum nódulo, não tem nenhuma alteração de pele, está tudo normal. E mesmo assim, ela realiza o rastreamento mamário com a mamografia. Certo? Por quê? Se ela não está sentindo nada, nenhum sintoma, ela faz mamografia e ela acha alguma coisa, muito provavelmente o câncer vai estar no estágio bem inicial. E o câncer, ele aparece não só em forma de nódulo, às vezes aparece só microcalcificações na mamografia. O câncer no estágio mais inicial possível. E é aí que eu quero pegar o diagnóstico. É possível com a mamografia fazer esse diagnóstico ou precisa de um outro exame? O exame de rastreamento mamário é a mamografia, tá? Quando há necessidade, a gente realiza um ultrassom de mama ou uma ressonância magnética. Mas a gente sempre inicia a triagem com mamografia, certo? Foi importante voltar a essa idade de 40 anos, porque se pensou em passar para 50 anos essa regularidade Do do rastreamento. exame. Isso. Pronto, isso aí que você falou é importantíssimo. Hoje, o Ministério da Saúde, ele segue as diretrizes do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, né? As diretrizes do INCA preconizava rastreamento mamário a partir dos 50 anos de idade. Na contramão, a Sociedade Brasileira de Mastologia já orientava a realização do exame a partir dos 40 anos. Por quê? Muitas mulheres entre 40 e 50 anos de idade estavam tendo muito câncer. Apesar de a incidência aumentar muito a partir dos 50 anos, entre 40 anos e 50 anos, essa população não estava sendo coberta. Só que, convênio e particular, todos os mastologistas pediam a partir dos 40 anos de idade. Só que o SUS só liberava a partir de 50. Há umas 2 semanas, o ministro Padilha, seguindo a orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia, adiantou o rastreamento mamário para 40 anos. Então, hoje, a mulher do SUS tem o direito do rastreamento mamográfico a partir dos 40 anos de idade, anual. Isso para todas as mulheres que não têm alguns precedentes. Vamos explicar quando doutor, que há uma necessidade também de antecipar essa idade. Perfeito. Isso estou falando para a população em geral, né? Esse rastreamento. Isso. Só que a gente tem a população de risco. Quem é a população de risco maior? São aquelas mulheres que tiveram parentes de primeiro grau com diagnóstico de câncer de mama. O que é parente de primeiro grau? Mãe, irmã ou filha. Essas a gente tem que ficar em alerta, tá? E o indicado é o que é mais caro, hoje no Brasil não é a realidade, é o teste genético, né? Que é o mesmo teste que a Angelina Jolie fez. Mesmo sem ter câncer de mama, ela fez a mastectomia profilática. Que ela tirou, né, inclusive. Ela tirou mesmo sem câncer de mama, que ela tem a mutação do BRCA1 e 2, certo? Mulheres que têm câncer na família muito jovem, ou familiares de primeiro grau muito jovem, deve ser investigado a pesquisa genética. Confirmado
alguma mutação genética, essas mulheres, a gente antecipa esse exame. E não somente com mamografia. Essa mulher que tem a mutação genética, ela é realizada, a gente realiza mamografia a partir dos 30 anos, junto com ressonância magnética, tá? Então, é um grupo mais restrito, tá? E um acompanhamento mais restrito também, tá? Mas a população em geral, a partir de 40, essa população mais específica, a gente antecipa. Agora, doutor, vamos falar das formas de prevenção, né? Porque a gente já está aqui, né, falando dessa mulher lá de 40 anos, mas vamos falar do início. Quando é que começa a prevenção ali já com o toque? Pronto, importantíssimo. Didaticamente, né? Eu vou didaticamente separar em prevenção primária e prevenção secundária. A prevenção secundária é o rastreamento mamário com a mamografia, certo? Isso é o que as campanhas de Outubro Rosa mais anunciam. E é o principal, sem dúvida. Só que a gente tem que lembrar que tem a prevenção primária. O que é a prevenção primária? É o controle por parte da mulher dos fatores de risco que podem aumentar a chance dela ter o câncer de mama, que são fatores de risco modificáveis. Que fatores de risco são esses? A obesidade, certo? Não estou falando aqui questão de beleza, estou falando questão de saúde. A obesidade já é comprovado cientificamente que ela aumenta o risco de câncer de mama. Então, a mulher manter o seu peso ideal, o IMC em torno de entre 20 e 25, mais ou menos é o ideal, tá? Aí ela vai estar reduzindo o risco de ter câncer de câncer de mama ao longo da vida. Além do peso ideal, a prática de exercício físico. Hoje a nossa população está cada vez mais sedentária, né? O sedentarismo, outro fator que contribuiu para o aumento de câncer de mama. Isso é comprovado também. Então, a gente tem que estimular a prática de exercícios físicos no mínimo 150 minutos por semana. Dividindo em 3 dias, 50 minutos por dia, 3 vezes por semana, ou 5 vezes por semana, 30 minutinhos. Faz aquela caminhada que já vai ajudar bastante. Outro fator de risco modificável que a mulher pode contribuir para evitar o câncer de mama é o etilismo. Tanto o etilismo quanto o tabagismo. A ingestão alcoólica é confirmado que aumenta o risco de câncer de mama. E assim como o tabagismo. Além disso, a amamentação. Tá? A gestação e a amamentação reduz o risco de câncer de mama. Então... Já se pensou, inclusive, que isso era mito, né? Já pensou que isso fosse mito, mas é comprovado hoje. Olha que dado interessante. Se você, mulher, que teve a gestação, teve o primeiro filho, nasceu o filho, a criança, você amamentou por 5 meses, em 5 meses, a cada 5 meses amamentado, reduz em 2% a chance de ter câncer de mama. E isso é cumulativo. Se você amamentar por 10 meses, a chance de você desenvolver o câncer de mama, 4%. E isso é somatório. Se tiver mais filhos, mais tempo de amamentação, diminui o risco de mama. Tem também aquela questão, que eu não sei se é mito ou é verdade, mas que nós mulheres ouvimos muito, com relação à idade da gravidez. Quanto mais cedo a gente tem aí, depois dos 20, 25 anos. Isso procede, doutor? Procede, a gestação, o ideal é que seja mais precoce, certo? Não, hoje... A gente fala, ideal no sentido biológico, né? Para a gente não passar a ideia de estar pressionando de estar pressionando a engravidar, exatamente. É que fique bem claro, né? Que não é isso que a gente está querendo passar, né? O que acontece? Antigamente, as mulheres na faixa dos 18 aos 25 era a média ali da gestação, certo? Hoje em dia, nas últimas 2 décadas, né? Com a inserção da mulher no mercado de trabalho, a gente vê que as mulheres estão organizando a sua vida para engravidar mais para frente, certo? Tudo bem, ok. Só que em relação ao câncer de mama, a gestação tardia não é benefício, né? A gestação mais precoce e a amamentação mais precoce é melhor para evitar o câncer de mama. Por isso, então, é tão claro e importante que essa prevenção, esse cuidado seja bem antes, né, que tenha todo esse cuidado, né, já que a gente está aí nessa organização diferenciada da vida. Perfeito. Além, não só o benefício da amamentação, voltando para a mulher, a partir dos 35 anos de idade, aumenta até risco de anomalias na criança, né, como síndrome de Down, aumenta muito a partir dos 35 anos de idade. Então, é o conjunto, né, mas o que se sabe, né, o que os estudos mostram, não é o que eu acho, né,
é que a gestação mais precoce que eu falo, na idade que antigamente as mulheres gestavam, diminui as chances do risco de câncer de mama. Agora, doutor, a gente está falando de prevenção, a gente está falando de cuidados, dos principais exames, mas a gente também sabe que o número de mulheres com câncer diagnosticadas é alto. Então, vamos falar a partir do momento que ela recebe esse diagnóstico. Tenho certeza que alguma dessas mulheres deve estar ouvindo a gente. Como é que começa esse tratamento? Quais são os principais protocolos de um atendimento para uma mulher que foi diagnosticada com esse câncer de mama? Perfeito, Fernanda. A gente tem 2 cenários. Aquela mulher que chegou pra gente com o diagnóstico inicial do câncer de mama e aquela mulher que teve o câncer de mama mais avançado, né? A mulher com o diagnóstico inicial, geralmente a gente já inicia com cirurgia upfront, que é aquela cirurgia antes de qualquer outro tratamento, ou quimioterapia ou hormonioterapia. A mulher com estadiamento mais avançado, geralmente ela começa com a quimioterapia, antes da cirurgia da mama, certo? Tudo depende do estadiamento, do momento do diagnóstico daquele câncer, certo? E do tipo dele, né? A gente tem vários tipos, luminal, que são receptores hormonais positivos, triplo negativo, HER positivo, tudo também depende do subtipo do câncer de mama. Para a gente decidir se a gente vai operar primeiro ou se a gente vai fazer quimioterapia primeiro. Tudo depende do subtipo e do tamanho do tumor, tá? E após a cirurgia, com a cirurgia da mama e da axila, a gente vai saber se vai precisar fazer uma radioterapia adjuvante, que é após a cirurgia, ou químio ou hormonioterapia. Então, é importante a gente ressaltar as chances, né, de cura desses cânceres, né? Desse câncer, né, que é o câncer de mama. A chance do câncer de mama, ela, como você falou no início, ela pode ultrapassar os 95% no primeiro cenário que eu falei, nas pacientes que diagnosticaram na fase mais inicial de câncer. Em estágio mais avançado, aí cai, certo? A taxa de cura. Só que também não é somente em situações avançadas, também no subtipo do câncer, né? Que tipo de câncer é de mama. Uhum. Queria que o senhor falasse, então, da Best Senior, né, desse cuidado que se tem lá na Best Senior. Perfeito. A Best Senior é um convênio que hoje já está nacionalmente, né, conhecido. No Ceará tem crescido muito, né? Ele se destaca de uma população que é a partir dos 44 anos de idade, né? E tem tudo a ver com essa idade da mulher, com a idade, né? Da mulher, certo? Exatamente. E é um convênio que tem acesso aos principais hospitais do Ceará, né? Da Otto, da Cora Saúde, que é a mesma rede, né? O mesmo grupo que é dono da Best Senior e do grupo Otto. Então, isso é benefício, porque eu trabalho no hospital, na Otto Aldeota, por exemplo, e lá muitos pacientes minhas são da Best Senior. E ela tem toda a estrutura hospitalar, desde o diagnóstico, mamografia, ultrassom, até biópsia e até todo o tratamento, né? Químio, rádio, tudo. Que o Grupo Otto tem a parceria com o CRIO, né? O Hospital CRIO, a Otto CRIO, que o CRIO é um dos principais hospitais de câncer do Ceará e tem sociedade com o Grupo Otto. E essa paciente da Best Senior tem acesso ao CRIO também, através da Best Senior. Então, junta os dois gigantes aqui do Ceará, tanto o Grupo Otto quanto o CRIO, da parte da oncologia, para esse paciente da Best Senior. Nesse caso aí, mais uma forma, né, de cuidado dessa mulher. Perfeito. Então, ela vai estar completamente assistida, né? Desde o início, do diagnóstico, até os segmentos do tratamento, não vai lhe faltar nada. A importância de um convênio assim, né, nesse processo de acompanhamento desde o início, de prevenção e não somente do cuidado já ali do tratamento. Pronto. O convênio é importantíssimo a gente destacar. Anteriormente, o SUS só liberava mamografia a partir dos 40 anos de idade. E paciente de convênio particular tinha a partir dos 40. Então, isso era um benefício do convênio. O benefício maior que eu vejo hoje do convênio seria o quê? Em relação às quimioterapias e imunoterapias, né? Tem muitas drogas que o SUS não oferece, que o SUS não cobre daquela paciente. Só o convênio que cobre. Principalmente em pacientes câncer de mama triplo negativo e HER2 positivo, certo? E algumas drogas também no cenário metastático,
que o SUS, o governo não cobre. Já os convênios, a Best Sênior, inclusive, cobre essas drogas. Então, quem não tem convênio perde o benefício de algumas drogas. Quem tem um convênio, esse é um cenário que é triste no Brasil, que o SUS não cobre, mas é um benefício de quem tem um convênio comparado com o SUS, né? Doutor, e para a gente finalizar, gostaria que o senhor falasse aí, principalmente com as nossas ouvintes, né, as principais ações que essa mulher que ainda não começou a se cuidar, às vezes ainda tem uma idade novinha, né, ainda não está ali dentro desse parâmetro, né, de 40 anos, mas precisa pensar na prevenção, cuidar da saúde no futuro. Queria que o senhor já falasse aí umas dicas para ela. Perfeito. A mensagem é essa, né? A mensagem para as mulheres que não estão na idade alvo de realizar mamografia, a partir dos 40 anos, é que desde a adolescência, 20 anos, na década dos 20 anos, dos 30 anos, exercite, faça exercício físico, mantenha o peso em dia, não é questão de saúde, não. É questão não é questão de beleza, embelezamento ou vaidade, é questão de saúde, manter o peso em dia, pratique exercício físico, é, evite o uso de bebida alcoólica, se beber, não abuse, e, em hipótese alguma, tabagismo, tá? Se tiver filho, amamente, priorize a amamentação. Muitas mulheres, eu sei que tem umas que têm dificuldade de amamentar, tudo bem, não estou falando nesses casos, mas outras que não querem amamentar simplesmente porque não gostam e já colocam a fórmula para o bebê, né? Então, evite a fórmula, só se for necessário mesmo, com uma boa indicação. Se não, amamente, que amamentar reduz o risco de câncer de mama. Essa é a principal mensagem para a população que não é a população alvo da mamografia. O senhor Tá? falava aí do tabagismo, eu lembrei desses cigarros eletrônicos, né, que prejudicam tantas pessoas. O potencial patogênico do cigarro eletrônico é muito maior do que o próprio cigarro comum que a gente usa, né? E até pior do que o cigarro de palha, né? Aquele que não tem o filtro, né? O cigarro eletrônico é pior que os dois. Então, minha gente, a gente lembra você neste Outubro Rosa todas as dicas de prevenção, cuidados, tratamentos para o câncer de mama, que é um dos que mais afetam as mulheres no Brasil e no mundo, mas lembrando que é um cuidado que você deve ter todo o ano e sempre. É um cuidado para o resto da vida, como tomar água. Doutor José Vilar de Andrade Neto, mastologista, gostaria muito de agradecer a participação do senhor e dizer que o microfone aqui da Jovem Pan News Fortaleza está sempre aberto. Muito obrigado, Fernanda, pelo convite e até a próxima.